O que a gente vai falar aqui hoje nessa live é sobre a questão do diário intelectual. Como é que a gente faz um diário intelectual? Para que serve um diário intelectual? Existem maneiras de fazer esse diário intelectual e que estratégias você vai ter que executar para que se tenha um resultado, um bom resultado no diário intelectual, né? Para que você realmente progrida intelectualmente. A primeira coisa que você tem que saber é que não existe apenas uma maneira de fazer um diário intelectual. Não existe apenas uma maneira. Existem várias maneiras de fazer um diário intelectual e uma não é excludente da outra, certo? Eu vou falar aqui de duas maneiras de fazer esse diário intelectual, mas você pode fazer as duas ao mesmo tempo. Você não precisa fazer uma ou fazer outra. Não se coloque nessa encruzilhada, certo? Eu faço uma coisa ou outra, faça as duas ou nenhuma, certo? Essas encruzilhadas a gente se coloca às vezes e isso cria um problema, né, pra gente. Mas se você conseguir conciliar, essa é a palavra do bom estudante, conciliar, sempre conciliar autores, conciliar estratégias, conciliar livros, certo? Essa deve ser a nossa palavra que deve estar sempre com o estudante, né? A gente deve estar sempre utilizando o conciliar, sempre conciliar. E a gente vai conciliar aqui algumas estratégias. A primeira estratégia que eu quero falar é a estratégia do registro, certo? É a estratégia do registro. Vê só, a maneira mais famosa de você conhecer, que você conhece, que a gente conhece de fazer um diário, é a do simples registro, certo? É o do registro. O que é que acontece quando a gente é criança, sei lá, vai fazer o diário? A gente fala, olha, hoje eu fiz isso, acordei, fiz aquilo, de tarde eu fiz tal coisa, de noite eu fiz tal coisa, fui dormir, pronto. No outro dia você faz a mesma coisa, escreve o registro do seu dia. Mas a gente não vai escrever um simples registro do nosso dia, certo? Não é um registro do nosso dia, porque é uma de importância intelectual. Então você tem que fazer o registro intelectual, certo? Essa é a primeira maneira de você fazer um diário intelectual. Qual é o seu registro intelectual daquele dia? O que é que você fez? Se você pode escrever assim: eu não fiz nada hoje, não estudei, só procrastinei. Escreva. Você pode escrever também no seu diário: eu aprendi tal coisa, eu li tal capítulo, certo? Eu li tal capítulo de um livro, eu aprendi tal conceito, eu descobri que a realidade funciona de outra forma porque eu li tal livro, certo? Vamos dizer aqui, sei lá, eu li a Divina Comédia, exemplo, eu li a Divina Comédia e eu li tal capítulo da Divina Comédia e descobri, por exemplo, que a traição, o pecado da traição se encontra no último círculo do inferno, portanto é o pecado mais grave, é trair quem você amou. E aí você começa a enxergar a realidade de um modo diferente. Você percebe que a traição a quem você ama é um dos aspectos mais, vamos dizer assim, pesados do pecado, é um dos erros mais graves da humanidade. E você começa a registrar essas ideias que você aprendeu, essas ideias que você teve, essas coisas que você percebeu na realidade. Esse vai ser o primeiro tipo de diário intelectual, é você fazer esse registro do que você aprendeu no seu dia a dia. O Sóstenes escreveu um comentário muito interessante. Ele disse assim: o livro do Desassossego, de Pessoa, e o Diário Completo, de Lúcio Cardoso, são exatamente diários, são bons exemplos, principalmente o diário do Lúcio Cardoso. É um ótimo exemplo do que é um diário intelectual. Apesar dele também escrever várias coisas do dia a dia dele, você vê que todo dia ele está aprendendo, todo dia ele teve uma visão nova sobre um assunto, sobre a realidade, ele teve uma ideia, teve uma sacada, então ele anota aquilo no diário e depois ele publicou, e que é um material muito interessante pra gente. Então se você quiser ler um diário, eu recomendo muito o diário do Lúcio Cardoso, é muito interessante. Então o primeiro tipo de diário, certo? É o registro, simples registro. Você vai registrar aquilo que você viveu intelectualmente. Que descobertas você teve, que livro você leu, certo?
Então, essa é a primeira maneira de você fazer um diário intelectual. Então, vamos para a segunda maneira. Então, a segunda maneira de você fazer um diário intelectual não é simplesmente registrando, certo? Registrando o seu progresso intelectual. Essa é uma boa maneira, é uma maneira que você consegue perceber a sua evolução, consegue perceber o que é que você conheceu, certo? Começa a perceber realmente o seu progresso intelectual está registrado naquele diário. Mas existe um outro tipo de diário, certo? Um outro tipo de diário que também é muito interessante que você escreva, que é o diário de aspiração. É o diário de aspiração. Enquanto um é um diário de registro, o segundo é o diário de aspiração. O que é que você aspira a ser? O que é que você aspira a conhecer? O que é que você aspira a ser intelectualmente? Que tipo de intelectual você quer ser? Não só no plano geral, eu quero ser um filósofo, eu quero descobrir uma coisa muito importante na filosofia de tal pessoa, eu quero relacionar dois filósofos muito importantes, eu quero entender melhor a obra de um Dante, a obra de um Shakespeare, eu quero dar uma nova visão sobre uma obra de Dostoiévski, um exemplo assim em geral. Seu objetivo, né? Eu quero criar uma obra contundente, eu quero ter um impacto na cultura do meu país. Um exemplo da sua aspiração como intelectual. O que é que você quer fazer realmente como intelectual? Qual é o trabalho da sua vida, né? Aquilo que você daria a sua vida para fazer. Aquilo com que você se dedica com todo o coração. Tudo bom, Viviane? Esdras, Cristiano, o pessoal entrando aí. Então, você vai, nesse diário, escrever a sua aspiração. O que é que eu quero ser? O que é que eu quero? O que é que eu aspiro a ser? Que tipo de intelectual que eu quero ser? Quando você escreve isso todo dia, você percebe que com o tempo você vai se tornando aquela pessoa, certo? Você vai se tornando aquela pessoa. Se todo dia você escreve, amanhã eu quero fazer isso, amanhã eu quero fazer aquilo, amanhã eu quero ser tal pessoa, amanhã eu quero realmente sentar e estudar, eu não quero procrastinar que nem eu fiz hoje. Se você escreve isso diariamente, você vai se tornando a pessoa que você quer ser. Você vai se tornando o intelectual que você quer ser. Você vai conhecendo aquilo que você queria conhecer. Vocês estão conseguindo entender qual é o ponto? Enquanto um tipo de diário registra o seu progresso intelectual, o outro aspira, o outro registra o seu pensamento, a sua vontade de ser um intelectual, a sua vontade de ser um filósofo, a sua vontade de ser um escritor, a sua vontade de ser um historiador, a sua vontade de ser aquele cara que só tira as melhores notas na sua faculdade, aquele cara que, sei lá, passou em diversos concursos. Depende da sua vontade, depende da sua aspiração. Então, quando você faz esses dois tipos de diário, um diário de registro e um diário de aspiração, tudo isso vai se unir, porque ao mesmo tempo que você tem o seu progresso, que você tem as etapas do seu progresso, você tem onde você quer chegar. E você tem tudo isso registrado. Então, quando você tem o seu progresso registrado e tem a sua aspiração registrada, isso vai começar a funcionar mutuamente, certo? Vai ser como duas engrenagens que, quando se unem, começam a funcionar, começam a dar resultado. É simples. Se você tem uma meta, certo? Se você tem uma meta e se você tem o passo a passo dessa meta, você consegue atingi-la, certo? Você consegue atingi-la. É simples, prático, certo? Então, o diário de aspiração também é muito importante. Talvez seja mais importante do que o diário de registro, porque é aquilo que você quer ser, aquilo que você aspira a ser, aquilo que você deseja conhecer. Então é muito importante que você faça esses dois tipos de diário. O que é também muito importante que você faça? Quando você faz um diário de tanto de registro quanto de aspiração, você precisa ter o domínio de uma coisa. Você precisa ter o domínio de um certo aspecto da sua personalidade. Um certo aspecto da sua personalidade. Como é que você tem certeza de onde você quer chegar?
tem certeza do seu progresso se você não sabe o que você desconhece? Pode parecer um pouco contraditório. Pô, se eu desconheço, como é que eu vou saber o que eu desconheço? É aquilo que age sobre você e você sabe que não conhece aquilo muito bem. Exemplo, vamos dar um exemplo. Sei lá, o aspecto da política. Muita gente reconhece, eu não sei como é que aquilo funciona. Eu não sei como é que funciona a política do meu país. Eu não sei como é que funciona todos aqueles arranjos. Toda aquela passada de perna, aquelas vontades, aqueles tipos humanos são muito diferentes. São pessoas extremamente peculiares que estão ali. E às vezes a gente não conhece o passo a passo daquela política, não tem como. Mas aquilo age sobre você. Aquilo tem uma ação sobre você. Aquilo tem uma ação sobre a sua vida. Então isso vai estar no seu mapa de ignorância. É o mapa de ignorância, aquilo que age sobre você e você não conhece. É aquilo que tem um resultado na sua vida, mas você não sabe profundamente. A política é só um exemplo. Mas quase tudo ao nosso redor tem uma ação sobre nós e a gente não conhece a razão final daquilo ali. Certo? A gente não sabe como é que aquilo funciona. Então você vai ter que fazer uma análise da sua consciência. Uma análise profunda da sua consciência para perceber o que é que age sobre mim que eu não conheço, que eu não tenho o conhecimento real, que eu não conheço o funcionamento, que eu não tenho um domínio, sobre aquelas estratégias, sobre o funcionamento daquilo, certo? Isso é sobre todos os aspectos. Pode ser sobre o aspecto político, pode ser sobre o aspecto estético. Por como é que a formação, sei lá, da minha rua, como é que as casas da minha rua, como é que a geografia de onde eu moro age sobre mim. Tudo isso tem uma ação sobre você. Desde as cores, desde sei lá, da arrumação do seu quarto tem uma ação sobre você. A sua relação com as pessoas ao redor tem uma ação sobre você. O ambiente que você trabalha tem uma ação sobre você. Certo? Diversas ideias de filósofos mortos há 2000 anos atrás têm ação sobre você. Então você vai ter que perceber o que é que age sobre mim que eu não domino, que eu não conheço, que eu não tenho dentro da minha mente, dentro da minha memória, plenamente o funcionamento, que eu não tenho plenamente o conhecimento da máquina, daquela máquina que age sobre você. Então você vai ter que fazer esse mapa. É um exame de consciência, certo? Um exame de consciência diário que você vai ter que fazer. É um exame de consciência diário. Que exame é esse? O que é que age sobre mim que eu não controlo? O que é que age sobre mim que eu não conheço? O que é que age sobre mim que eu não tenho o domínio completo do conhecimento? Eu não tenho noção de como aquilo funciona, mas mesmo assim aquilo tem uma força sobre mim. Quando você faz esse mapa da ignorância, ou seja, os assuntos que agem sobre você e que você desconhece, você sabe qual é a sua meta, você sabe o que é que você tem que buscar, você sabe o que é que você tem que passar a conhecer. Estão compreendendo? É aí que você vai conseguir fazer o diário de aspiração. Porque você sabe o que é que você tem que fazer. Diz assim, eu quero ser um poeta. Eu quero ser um poeta. Então, que poemas eu leio que agiram sobre mim, que vão me tornar um escritor, que tem uma força sobre a minha personalidade, que eu não tenho domínio. Eu não sei como é que aquele poeta fez isso, eu não sei como é que Dante construiu o poema. Exemplo, eu gosto muito da Divina Comédia. Então, eu tenho que entender como é que é o funcionamento daquilo, como é que aquele cara criou isso. Então, um exemplo prático. A Divina Comédia funciona de 3 em 3 versos, né? Cada estrofe tem 3 versos. Então, o primeiro rima com o segundo rima com o primeiro, tal. E vai assim, certo? Assim a rima, 3, 3, 3, 3. Por que esse cara construiu assim? Por que ele quis fazer esse tipo de construção? Você consegue perceber que se você tirar
um verso específico da Divina Comédia, fica incompleto. Não é como eu tirar um verso de um trecho de uma obra em prosa. Se eu tirar um trecho de uma obra em prosa, você consegue ainda entender alguma coisa, certo? Agora, se você vai citar um verso da Divina Comédia, vai faltar uma rima. Esse é o primeiro ponto, vai faltar uma rima. Vai ter alguma coisa ali que não vai rimar. Como é que o poema inteiro rima e se eu tiro um trecho não vai rimar? Porque só funciona na sua completude. Só funciona por inteiro. A Divina Comédia, se você tirar um pedaço, já perde alguma coisa. Já perde um aspecto físico daquele texto. Então o que ele quis mostrar? Ele quis mostrar que esse esquema de 3 em 3 forma uma unidade, representando assim a trindade do Espírito Santo, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Então, essa trindade forma uma unidade. E se você perde um aspecto disso, você perde o sentido geral da coisa. Então foi isso que ele quis mostrar. Foi dessa forma que ele construiu. Então eu tive que buscar entender isso. Pô, é um poema que eu gosto muito, é um livro que eu gosto muito, é um livro que me afeta. Então eu tenho que buscar como é que esse cara fez isso. Eu tenho que entender como é que ele fez isso. Beleza? Eu tenho que entender como foi que ele construiu aquilo, eu tenho que entender o funcionamento. Então, você estabelecer o seu mapa de ignorância é primeiro um movimento de humildade. Você vai exercitar uma virtude, você vai exercitar sua humildade, certo? Você vai ter que exercitar eu não sei, age sobre mim e eu não conheço, você vai ter que se confessar isso. Por isso também é um movimento de autoconsciência. E a partir daí você escreve o seu diário de aspiração para alcançar aquilo que você não conhece. Ok? Isso é muito importante. Muito importante. O Maier, CPNO, é muito complicado o seu nick, cara. Falou assim: a dúvida dele seria como se motivar todos os dias, manter em mente o motivo de fazer o que está fazendo. Seguinte, se você tem um motivo, se você tem um objetivo, se você tem uma meta, certo? O primeiro passo é traçar a meta. Se você não tiver, você tem que traçar a meta, tem que traçar o seu objetivo. Como é que você faz com que isso esteja o tempo inteiro na sua mente para você se motivar? Certo? Motivação vem de motivo. Se você tem um motivo, certo? Você vai conseguir se motivar. É simples. Então você tem que fazer com que esse motivo sopre o tempo inteiro no seu ouvido. Você tem que estar o tempo inteiro pensando nisso. E você tem que estar o tempo inteiro pensando o que é que você vai perder se não cumprir o que você tem que cumprir. Se não cumprir a sua tarefa. O que é que você vai perder? Você começa a se enxergar daqui a 5, daqui a 10 anos. Se você é um cara, sei lá, você quer estudar literatura, então fala, pô, daqui a 10 anos eu vou continuar ignorante de literatura? Eu vou continuar sem a minha imaginação sem estar educada? Eu vou continuar sem entender o mundo através da literatura? Eu vou continuar nessa ignorância? O que é que isso pode me gerar? Que consequências que isso pode trazer para mim? Um bom exercício é você colar na sua parede o que é que você está buscando. É você acorda e olha para aquilo ali. Pô, é isso que eu tenho que buscar hoje. É isso que eu tenho que fazer hoje. Esse é o meu motivo. Essa é a minha meta. Esse é o meu objetivo. É isso que eu tenho que fazer. Quando você faz isso, a motivação surge naturalmente. Não tão naturalmente assim, né? Porque você teve que fazer um exercício, mas ela começa a surgir em você. Ok? Ela começa a florescer. Aí. E é incrível como o cultivo da vida mental facilita a vida prática cotidiana. Você consegue desenhar na sua cabeça o que está acontecendo e passa a agir de modo certeiro. Exatamente, Cristiano. Você está completamente correto. Isso aí. Então vamos terminar aqui a nossa live com mais duas coisas. Se você fez o mapa da sua ignorância, por exemplo, certo? Você fez o mapa da sua ignorância, escreve o seu diário de registro, escreve o seu diário de aspiração. O que é que você vai ter que fazer agora? Você vai ter que fazer
aqui o famoso mapa sintópico, né? Muita gente chama de mapa sintópico, eu falo de mapa mental, depende. O mapa sintópico é aquilo que você sabe e que você consegue relacionar com outras coisas. Você vai literalmente desenhar em tópicos, certo? Você vai desenhar em tópicos o que é que um autor influencia no outro, o que é que uma matéria do seu estudo, um autor do seu estudo, um texto do que você estuda influencia no outro, que relação é estabelecida entre um livro e outro, entre um autor e outro, entre um treino e outro, entre a sua vida e aquele livro que você leu. Quando você transforma isso em um conteúdo material, um conteúdo palpável, porque tudo isso, todas essas relações estão na sua mente, mas quando você constrói elas ou registra elas de forma material, você registra essas ligações, você registra essas relações, isso se transforma em algo muito mais palpável para você, algo muito mais visível, algo muito mais prático. Então são esses os 4 passos para você criar um diário intelectual, certo? Tem 2 tipos de diário, é o diário de registro, e o diário de aspiração. Para você fazer essas 2 coisas, você tem que fazer o mapa da sua ignorância, o que é que você não conhece, e você vai ter que fazer esse mapa sintópico do que é que você já conhece e consegue relacionar. Esses são os 4 passos para você começar a registrar o seu progresso intelectual e para você começar a registrar a sua vida espiritual e intelectual, certo? Para você começar a ter uma dimensão geral do que é você, do que é você perante a intelectualidade, do que é você perante o conhecimento humano. O que é que você sabe agora e onde você quer chegar? Tudo isso tem que estar extremamente delineado. Tudo isso tem que estar extremamente claro para você. Ok? Então, por hoje é só. É isso. Pessoal que está entrando agora pode assistir a live daqui a pouco. Porque vai estar compartilhado no Instagram. Eu vou compartilhar no Instagram. Vou encerrar agora. É isso por hoje. 20 e poucos minutos de live, quase meia hora de live. Então, por hoje é só. Muito obrigado, pessoal. Danilo que chegou agora. Espera a live ir aí para o Instagram para assistir, beleza? Mas agora já acabou. Até mais. Falou. É isso.